Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis, nulla silvata lembro fet, fronde flore germine, dulce lignum dulces clavos, dulce pondus sustinet. O Milagreiro, um grande milagreiro do século XIX. Perguntaram a São Vicente Ferrer alguns anos antes de sua morte: Mestre Vicente, quantos milagres fizestes em vossa vida? Quase 3.000, respondeu ele. O processo de canonização examinou-os minuciosamente e parou cansado no número 873. Se tivesse feito a Dom Bosco a mesma pergunta, ele, com a mesma simplicidade do grande dominicano, teria certamente respondido com uma cifra prodigiosa. E, na verdade, são sem conta os milagres obtidos pela sua oração. Depois de examinar os testemunhos de seus filhos, de seus protegidos, dos contemporâneos que o viram agir, tem-se que reconhecer forçosamente que a morte, a vida, o demônio, a doença, a natureza, tudo obedecia à voz desse homem. Ele foi, senão o maior, um dos maiores milagreiros do século XIX. Já demos nos capítulos precedentes um bom elenco de fatos que superam as forças conhecidas da natureza. Vamos agora apresentar mais outros, operados em proveito de toda a classe de pessoas, em lugares os mais diversos. O número e a qualidade deles atestam que Dom Bosco era realmente enviado por Deus para uma obra providencial. As obras extraordinárias, levadas a cabo em meio século pelo humilde sacerdote, ter-se-iam podido realizar se o seu poder de milagreiro não tivesse conquistado a sua causa. Não só as multidões comovidas, mas também os corações de todos aqueles aos quais restituía saúde, felicidade e vida. Não foi só a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora a se construir à força de milagres. Foi toda a obra do grande educador e apóstolo. Entretanto, Dom Bosco teria ficado altamente surpreendido se alguém atribuísse a ele o dom de imperar sobre as forças da natureza. Não era ele quem agia. Assim, pensava sinceramente, era Nossa Senhora Auxiliadora. Convidava a dirigir-lhe orações, dava bênção sob sua invocação, distribuía-lhe a medalha, e ela era quem operava o prodígio. Disse-o claramente numa reunião de ex-alunos que se realizou em Valsalice no dia 19 de julho de 1883. De uns tempos para cá corre o boato, e até pelos jornais, que Dom Bosco faz milagre. O que ele faz é rezar e mandar rezar pelas pessoas que se recomendam. É só isso. Os milagres Nossa Senhora é quem os faz. Ela vê que Dom Bosco precisa de dinheiro para alimentar e educar cristamente milhares de meninos e lhe traz os benfeitores, mediante as graças que expande sobre suas pessoas. O máximo que chegava a conceder era admitir, quando o apertavam com muitas perguntas embaraçosas, que trabalhavam junto os dois, Nossa Senhora e ele. Mas o povo não se enganava. Bem sabia que se a onipotência mediadora de Nossa Senhora conseguia do coração de Deus graças sem número, o crédito de que o santo gozava perante essa boa mãe era considerável, e todos dele se serviam muito amplamente. Um paralítico, um cego e um epilético curados por Dom Bosco. Original e comovente é a cura instantânea que se deu no dia seguinte à consagração da Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, dia 10 de junho de 1868. Uma pobre paralítica tinha se feito transportar até o santuário numa mísera carroça puxada por um burrinho. Chegando perto do templo, o veículo teve que parar, porque a multidão era compacta demais. O cocheiro tentou romper aquele dique humano, mas teve que desistir. Nesse momento, a doente viu Dom Bosco rodeado de fiéis que lhe pediam a bênção.
Então não se contém mais. Levanta-se, desce, chega até perto do santo e, só então percebe que está curada. Um grito sai-lhe do peito. Os pais que tinham assistido mudos à cena choram de comoção e querem levá-la embora. Ela, porém, continua a gritar: estou curada, estou curada. Estamos vendo, respondem-lhe. Pois vamos para casa então. Não, responde a agraciada. Quero ir agradecer a Nossa Senhora a graça que me concedeu. E levada pela multidão entrou no santuário. Na tarde de um sábado de maio de 1869, entrou na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora uma menina com os olhos vendados por uma faixa negra muito espessa. Acompanhavam-na duas senhoras. Seu nome era Maria Estardeiro de Vinovo e tinha perdido completamente a visão. Não era capaz de andar sozinha, e por isso a tia e uma vizinha a acompanhavam nessa peregrinação que decidira realizar ao santuário de Maria Auxiliadora. Depois de rezarem no altar de Nossa Senhora, pedem para falar com Dom Bosco, e na sacristia passa-se esse diálogo. Há quanto tempo está sofrendo dos olhos? Há muito tempo que sofro, mas de um ano para cá é que não vejo nada. Já consultou médicos? Eles que dizem: tem tomado remédios? Temos empregado todos os remédios, respondeu a tia, mas nenhum deu resultado. Nada. Os médicos dizem que se trata de uma lesão nos olhos e que não há mais esperança. E começou a chorar. Mas você consegue distinguir os objetos pequenos dos grandes? Nada, não distingo nada, respondeu Maria. Tire a venda, disse então Dom Bosco, e encaminhando a menina para bem de frente da janela bem iluminada, disse: está vendo a luz dessa janela? Pobre de mim, não vejo absolutamente nada. E gostaria de ver? Sim, desejo mais que qualquer outra coisa do mundo. Sou uma pobre menina e cega desse jeito, serei infeliz por toda a vida. Mas você iria usar dos olhos para servir a Deus e para o bem de sua alma? Sim, senhor Dom Bosco, prometo-o de todo o coração. Pois tenha confiança em Nossa Senhora Auxiliadora e ela a ajudará. Confiança eu tenho, mas é que estou cega. Mas você vai poder ver. O que vou ver? Para a glória de Deus e de Nossa Senhora, diga-me, o que eu tenho na mão? A menina fez um grande esforço com a vista e, fitando o objeto, gritou: estou vendo! O que está vendo? Uma medalha. De quem? De Nossa Senhora. E deste outro lado da medalha? Um velho com uma vara florida, é São José. Nossa Senhora! Gritou a tia. Então estás vendo? Sim, senhora, estou enxergando. Oh, meu Deus! Nossa Senhora me concedeu a graça. E a menina estendeu a mão para pegar a medalha. Mas esta resvalou e caiu, rolando para o canto escuro da sacristia. A tia abaixou-se para apanhá-la, mas Dom Bosco não permitiu. Deixe, assim poderemos ver se de fato Nossa Senhora lhe restituiu a vista. A menina encontrou a medalha imediatamente e sem nenhuma dificuldade. Então, como que tomada de um delírio, começou a soltar grandes exclamações de alegria e sem dizer nada a ninguém. Sem mesmo pensar em agradecer a Deus, partiu a toda a pressa para Vinovo, acompanhada pela tia e pela senhora que tinha vindo com ela. Mas não tardou a voltar para agradecer a Nossa Senhora e deixar uma oferta para o seu santuário. Sua gratidão não parou nisso. Daí a poucos anos, vestiu o hábito das filhas de Maria Auxiliadora. Um médico muito apreciado no exercício de sua profissão apresentou-se um dia no oratório e pediu para falar com Dom Bosco. Dizem que Vossa Reverendíssima cura todas as espécies de doença. Eu? De modo nenhum. Mas me garantiram, citando até nomes das pessoas e natureza das enfermidades. Muitas pessoas vêm aqui pedir graças por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora. Se depois de um tríduo ou de uma novena conseguem a cura, eu não tenho nada a ver com o fato. É uma graça unicamente devida à Virgem Santíssima. Muito bem, pois então cure também a minha enfermidade e acreditarei nesses milagres.
E qual é a sua enfermidade? O médico contou então que sofria de epilepsia e que durante o último ano especialmente, as crises se tinham tornado tão fortes que ele não podia sair sem ser acompanhado com medo de algum acidente. Não achava remédio que lhe pudesse valer. Seu caso era desesperador e por isso mesmo viera ali procurar a cura como tantos outros. Então, faça como os outros. Ponha-se de joelhos, reze comigo, disponha-se a purificar e a revigorar sua alma com a confissão e a comunhão, e Nossa Senhora o consolará. Ordene-me outra coisa qualquer, porque isso eu não posso fazer. Por quê? Seria uma hipocrisia, pois eu não creio nem em Deus, nem em Nossa Senhora, nem em orações, nem em milagres. A princípio Dom Bosco ficou desolado, mas depois, com o auxílio de Deus, encontrou palavras tão penetrantes que o doutor ajoelhou-se e fez o sinal da cruz. Admiro-me até como sei fazer o sinal da cruz. Há tanto tempo que eu não faço mais. Rezou e acabou confessando-se. Imediatamente depois sentiu-se como que internamente curado. Não teve nunca mais nenhum ataque epilético e voltou muitas vezes para agradecer a Nossa Senhora que lhe tinha curado o corpo e a alma. Um general já à beira do túmulo volta à vida. Um general residente em Turim fora atacado de uma moléstia que o deixou às últimas. Tinha se confessado com Dom Bosco, mas este, com grande surpresa da família, não deu ordem para que se levasse o viático ao enfermo, apesar de que, segundo diziam os médicos, o perigo fosse muito grave. Era o dia 22 de maio. General, dissera-lhe Dom Bosco, depois de amanhã celebraremos a festa de Nossa Senhora Auxiliadora. Reze muito a ela. E em agradecimento pela sua cura, vá fazer a Sagrada Comunhão na sua igreja. No dia 23, seu estado piorou. A morte parecia iminente. Não queriam que ele partisse para outra vida sem ir munido de todos os sacramentos. Mas a família estava em grande embaraço, porque Dom Bosco tinha recomendado que não lhe dessem a extrema unção sem ele estar presente. Por isso, às 8 horas da noite, correram a avisar Dom Bosco que o doente se achava em perigo grave e receavam não chegasse até o dia seguinte. Era a véspera da festa tão querida ao coração de toda a família salesiana, e por isso Dom Bosco ficara desde manhã no confessionário. Quando foram chamá-lo, estava rodeado de uma porção de meninos, aos quais ia atendendo sucessivamente. Venha logo, Dom Bosco, o general está nas últimas, e Vossa Reverendíssima mal terá tempo de encontrá-lo em vida. Mas olha que estou confessando, não posso despedir esses pobres meninos. Logo que terminar irei. E continuou a confessar. Quando acabou eram 11 horas da noite. Estavam-no esperando na porta com a carruagem. Depressa, Dom Bosco, depressa! Diziam-lhe todos. Vou já neste instante, respondeu ele. Mas tenho que lhes dizer que não comi nada desde esta manhã e estou completamente sem forças. Tenho que ir cear alguma coisa antes de sair, porque senão passa de meia-noite e fico sem poder tomar mais nenhum alimento. E isso me irá fazer falta, porque amanhã tenho que me sentar no confessionário desde as 5 horas da manhã. Tem razão, mas vamos que lá em nossa casa encontrará tudo que Vossa Reverendíssima precisa. Sobem a carruagem. Partem, e apenas o santo chega à casa do general, vão lhe dizendo: Depressa, Dom Bosco, mal terá tempo para administrar os últimos sacramentos, o doente está mesmo nas últimas. Gente sem fé, não vos disse que o general irá comungar amanhã, dia da festa de Maria Auxiliadora? Daqui a minutos é meia-noite. Deem-me antes alguma coisa para cear. Dom Bosco sentou-se à mesa com aquela tranquilidade que jamais o abandonava. Terminada a ceia, pediu de novo a carruagem e voltou para o oratório. Todos pensavam que o general estivesse morto, mas estava simplesmente dormindo. No dia seguinte, pediu que lhe dessem a roupa, porque queria vestir-se e ir receber a comunhão das mãos de Dom Bosco.
Pelas 8 horas da manhã, Dom Bosco estava na sacristia, paramentando-se para a missa, quando um personagem pálido e debilitado aproxima-se e lhe diz: Eis-me aqui, Dom Bosco. Pois não, às suas ordens. Mas, desculpe-me, não sei com quem tenho a honra de falar. Como? Não está reconhecendo então o general? Oh, graças a Nossa Senhora Auxiliadora! Agora peço-lhe que tenha a bondade de me ouvir em confissão, porque quero fazer a comunhão na sua missa. Mas o senhor se confessou antes de ontem e basta. Não, senhor. Quero ao menos acusar-me da falta de fé que tive e de que me sinto culpado. O santo confessou-o, deu-lhe a comunhão durante a missa e depois o reconduziu rejuvenescido à família comovida. 3 meninos curados miraculosamente, em Roma, em Marsella, em Turim. Em janeiro de 1867, Dom Bosco se achava em Roma, hospedado em casa da família de Mestre, que então habitava na rua del Quattro Pontani. Um filho do conde Eugênio, Paulinho, de apenas 18 meses de idade, estava sofrendo horrivelmente com um tumor na garganta. Receava-se de um momento para o outro uma infecção geral do sangue. Era preciso uma operação. Mas onde aplicar o bisturi? A inflamação estava tão generalizada que os cirurgiões hesitavam. Na manhã do dia 16, Dom Bosco, antes de sair para ir celebrar a missa, na intenção do enfermo, na igreja de São Carlos ao Corso, deu-lhe uma bênção e aplicou no lugar da inflamação uma medalha de Nossa Senhora Auxiliadora. Quando voltou da missa, tinha havido já uma sensível melhora. O abscesso amadurecera rapidamente e estava, se pode-se dizer, só esperando o talho do bisturi. A operação foi feita nas melhores condições e o menino, graças a essa intervenção cirúrgica, entrou após alguns dias em franca convalescença. Dom Bosco tinha dito com toda a confiança, depois de dar a bênção ao menino: Vosso filho não morrerá. Deus quer fazer dele um sacerdote. Os pais ocultaram tal predição até o dia em que viram o filho receber a sagrada unção sacerdotal. No ano da canonização de Dom Bosco, o padre Paulo de Mestre era professor no colégio dos jesuítas de Poli, na França. A cura desse menino faz lembrar outra que se tornou célebre em Marsella, no mês de janeiro de 1879. Dom Bosco se lamentava ao ver que, apesar de se terem passado vários meses desde a fundação de uma escola profissional nessa cidade, o instituto ainda não tinha adquirido a devida estabilidade. Eis que se apresenta uma senhora, vinda do outro extremo de Marsella, e lhe mostra com os olhos o filhinho de 8 anos, suplicando-lhe que lhe restitua a saúde. Era um pobre doentinho todo entrevado, com as pernas tortas, apoiado em muletas. Dom Bosco fica penalizado diante da angústia da pobre mãe e invoca Nossa Senhora Auxiliadora. Depois, sorrindo, abençoa o menino em nome da Virgem Santíssima e lhe dá uma medalha. Imediatamente agitam-se os membros do pequeno paralítico, endireitam-se-lhe as perninhas, e ele atira as muletas de lado e sai correndo. A notícia do milagre se espalha por toda a Marsella. Todas as vontades que até então se tinham mantido também entrevadas desataram-se, e a obra recebeu um impulso que nada mais conseguiu paralisar. 6 meses mais tarde, Dom Bosco, provocado por alguém a contar na intimidade como se dera o milagre, confessou que tinha feito com toda a confiança este convite a Nossa Senhora. Vamos começar? Outro pequeno marselhês, como atestam o padre Rua e o padre Berto, recuperou instantaneamente, graças a Dom Bosco, o uso das pernas, do ouvido e da palavra. Os pais tinham-no conduzido a Roma, esperando que a bênção de Pio IX realizasse o milagre. Mas o bondoso pontífice se tinha recusado e dito: levai-o a Dom Bosco em Turim. Ele já operou curas surpreendentes. Quem sabe não curará também vosso filho? E os dois partiram para Turim, levando o pequerrucho. O pobre doentinho, que podia ter seus 4 ou 5 anos de idade, não se firmava nas pernas, nem jamais tinha ouvido ou pronunciado uma palavra sequer. Logo que o viu,
O coração de Dom Bosco se comoveu, invocou Nossa Senhora e deu uma bênção ao menino. Depois tomou-o pela mão e, fazendo-lhe sinal com os olhos, convidou-o a caminhar. Coisa maravilhosa! O pequeno se move e caminha com passo firme. Então Dom Bosco se coloca atrás dele e bate palmas. O menino se volta. Está ouvindo. Falta um passo para o milagre ser completo. Vamos, diz o santo, com voz muito suave. Diga papai, mamãe. E imediatamente o menino repete essas doces palavras. Quem será capaz de escrever a alegria dos pais ao verem realizar-se o milagre em sua presença, e dentro de poucos segundos? E não cessavam de chorar mesmo na hora em que deixaram Dom Bosco para ir agradecer a Nossa Senhora no seu santuário. Multiplicação de pães, de avelãs, de hóstias. Vamos contar agora 3 fatos miraculosos que melhor não saberíamos classificar, senão observando que, pelo colorido, nos transportam muitos séculos atrás, aos tempos da legenda áurea. Ao lê-los, talvez algum incrédulo sorrirá, porém cada um deles teve suas testemunhas, que nós chegamos a conhecer, e que pudemos interrogar e nos confirmaram com juramento a veracidade do que se narra. Um novato do oratório de Turim, depois de um mês de vida de colégio, escrevera à mãe que não podia acostumar-se e que, portanto, fosse buscá-lo e o levasse outra vez para casa. A mãe atendeu, foi a Turim, e prepararam tudo para o menino partir. Porém, na manhã do dia da partida, o pequeno quis confessar-se pela última vez com Dom Bosco. Os penitentes eram tão numerosos que não chegou a vez do nosso herói, senão no fim da missa. E era, portanto, a hora da modesta refeição da manhã. Justamente no instante em que Dalmaso, assim se chamava o menino, ia começar a sua confissão, aproximou-se de Dom Bosco um dos alunos mais velhos, encarregado da distribuição dos pãezinhos, e murmurou ao ouvido do santo: "Não há pão para esta manhã." "Impossível", respondeu Dom Bosco. "Procure bem, pergunte a fulano, que é quem deve providenciar. Ele estará aí por perto." Passado poucos minutos, o menino voltou e disse: "Procuramos em todos os cantos e conseguimos encontrar uns poucos pãezinhos." Percebeu-se que Dom Bosco ficou impressionado. "Pois então corra ao padeiro e diga-lhe que traga tudo o que for preciso." "Mas Dom Bosco, é inútil ir lá. O padeiro disse que não dará nada enquanto não lhe pagarmos 12.000 liras que estamos devendo." "Está bem. Nesse caso, ponha no cesto tudo o que você encontrou. O resto Deus mandará. Daqui a minutos vou eu mesmo fazer a distribuição." Dalmaso não perdeu uma sílaba desse diálogo. Ficou impressionado, especialmente com as últimas palavras de Dom Bosco. Quando o viu levantar-se do confessionário, foi atrás dele cheio de uma curiosidade bem natural, que se tornava, porém, muito mais viva por ter ele ouvido poucos dias antes a narração de vários fatos maravilhosos acontecidos no oratório. Fatos nos quais se manifestava evidentemente certo poder misterioso de Dom Bosco. O menino se colocou por trás do santo e contou cuidadosamente os pãezinhos que estavam no cesto. Havia 15. Ora, os meninos eram 300. 15 para 300, 300 para 15. Ia monologando o rapaz e não havia jeito de encontrar solução. Começou a fila. Cada um passava e recebia seu pãozinho. A pequena testemunha, com os olhos arregalados e todo cheio de comoção, olhava Dom Bosco, que ia servindo a todos sorridente, sem deixar ninguém com as mãos vazias. Depois que o último menino recebeu seu quinhão, Dalmaso olhou para o fundo do cesto de novo. 15 pães, nenhum a mais, nenhum a menos. Resultado: disse logo à mãe que não queria mais ir-se embora do oratório. Fez-se sacerdote e foi o primeiro pároco de paróquia salesiana do Sagrado Coração em Roma e primeiro procurador-geral da consagração junto à Santa Fé. Nos seus últimos anos de vida, costumava Dom Bosco reunir todas as semanas os alunos da 5ª série de ginásio para uma breve conferência espiritual. No dia 1º de janeiro de 1886, ao terminar a reunião,
Esses meninos apresentaram-lhe suas homenagens e felicitações. Eram uns 35, como nos contou o padre Saluso, um dos últimos sobreviventes, o qual era na época encarregado da disciplina. Dom Bosco, depois de ouvi-lo e agradecer-lhes, acrescentou: "Gostaria tanto, meus caros meninos, de lhes dar alguma lembrancinha." E procurava com os olhos em derredor até que descobriu sobre a mesa um saquinho de papel com avelãs. Foi logo tirando em quantidade e deu, para começar, um bom punhado ao aluno que lhe estava mais próximo. Os outros começaram a rir, pois era evidente que se continuasse com a mesma generosidade as avelãs não bastariam, senão para 3 ou 4 deles. Mas com grande surpresa de todos, a distribuição continuou, e cada um recebeu tanto quanto podiam conter ambas as mãos unidas. Depois que todos tinham sido servidos, fizeram notar a Dom Bosco que estavam ausentes 4 alunos e que iriam sentir muito se não ganhassem também o seu quinhão. Imediatamente pôs de novo a mão no saquinho e tirou as avelãs que eram necessárias. Um dos que assistiram à cena contava mais tarde: "Não posso compreender de onde é que ele tirava as avelãs, pois o saquinho continha uma quantidade muito pequena, e não só para saciar o apetite material de seus meninos, operava tais prodígios de multiplicações, senão também que o realizou para satisfazer a fome eucarística dessas alminhas." Para testemunhá-lo, está aí um fato que ficou célebre nos registros da casa. Era o dia da festa da Natividade de Nossa Senhora, e havia uns 600 meninos rodeando o altar. 600 meninos na missa. Num dia como esse, numa casa salesiana, é o mesmo que dizer quase 600 comunhões. Por infelicidade, o único vaso encerrado no tabernáculo estava quase vazio. Não continha mais do que 15 ou 20 hóstias. O sacristão bem que o sabia. E até havia preparado outro vaso para consagrar, mas no último instante, por distração, deixara-a ficar na sacristia. Só se lembrou disso depois da elevação. Era já tarde. Não lhe restava senão aguardar a dolorosa surpresa do santo e sua paterna reprimenda na sacristia no fim da missa. Com efeito, quando chegou a hora da comunhão e Dom Bosco abriu o cibório e percebeu o que estava acontecendo, notou-se o ar de desolação que lhe alterou o semblante. Mas depois levantou os olhos ao céu e começou a distribuir a comunhão aos primeiros meninos ajoelhados. Depois desses, vieram outros, depois mais outros, e as filas dos que iam comungar se iam sucedendo às filas dos que já tinham comungado, e o cibório nunca ficava vazio. Quando Dom Bosco voltou para o altar, todos tinham comungado, e sobravam ainda partículas. O sacristão não entendia mais nada. Uma troca de cordas vocais. Vamos completar este tríptico que daria boa inspiração a um pintor de escola franciscana, com um fato realmente gracioso. Em 1880, Dom Bosco estava na casa de Nice, no sul da França. O diretor tinha preparado uma festinha e convidara os cooperadores dos arredores. Entre outras coisas, estava no programa uma representação teatral a cargo dos alunos internos. Pois bem, quase na última hora, o diretor diz a Dom Bosco que o ator principal está completamente sem voz. A coisa era tanto mais lamentável quanto maior era o número de convidados que se esperavam. Dom Bosco refletiu um pouco. Depois pediu para falar com o menino. Abençoou-o e disse-lhe: "Deixa por minha conta. Eu te emprestarei minha voz e poderás representar muito bem teu papel." Imediatamente o menino recuperou o uso das cordas vocais. Dom Bosco, entretanto, foi acometido de uma imprevista rouquidão que o deixou completamente em silêncio. Graças a essa troca, a representação se realizou com o máximo agrado de todos, e apenas terminada, cada um retomou a própria voz, como se nada tivesse acontecido. Para salvar uma alma, Dom Bosco ressuscita momentaneamente um corpo. Como coroa desses milagres todos, e como conclusão deste capítulo, narraremos ainda um fato que poderá talvez fazer abanar a cabeça
Há certos positivistas impenitentes, mas que têm um cúmulo de testemunhas a corroborá-lo para estabelecer-lhe solidamente a veracidade. Entre os meninos que frequentavam o oratório de Dom Bosco, em 1894, havia um de 15 anos chamado Carlos, filho de um estalajadeiro da vizinhança. Durante uma ausência prolongada do santo, Carlos adoeceu gravemente e em breve tempo se achou nas últimas. É preciso tratar de administrar-lhes os sacramentos, disse o médico. Para confessar-se pela última vez, o menino fazia questão de que fosse Dom Bosco o confessor. Correram logo ao oratório, mas Dom Bosco não tinha ainda voltado. Recorreram então ao vice-pároco, que atendeu ao pequeno moribundo. Daí a 2 dias, o menino expirava. Suas últimas horas foram muito agitadas. Não cessava um instante de chamar por Dom Bosco. Quando o santo regressou a Turim, a primeira coisa que lhe contaram foi o pedido dos pais do menino. Vamos vê-lo, pensou Dom Bosco. Quem sabe se ainda está em tempo. Logo na entrada da casa, encontrou-se com um criado que lhe disse: está chegando tarde demais, reverendo. Há 6 horas que morreu. Não pode ser, estará dormindo apenas. O homem mirou-o com um ar de ironia, como quem dissesse: por quem é que está me tomando? Mas Dom Bosco, sorrindo, replicou: quer apostar como não está morto? Nesse interim chegam alguns parentes, e entre lágrimas confirmam a notícia tão triste. Dom Bosco entra então no quarto do morto. Ao pé do leito rezavam a mãe e uma tia. Na cabeceira ardia uma vela. O menino estava envolto no lençol, fechado por uma costura, como se costumava então. Cobria-lhe o rosto um véu de musselina. Ao entrar no quarto, Dom Bosco fez um sinal às pessoas que o tinham acompanhado para que se retirassem. Antes de chegar perto do leito, foi assaltado por uma dúvida. E se este rapaz não tiver feito bem a última confissão? Elevou então a Deus sua alma, na mais fervorosa oração. Lançou uma bênção sobre aquele corpo e exclamou 2 vezes com voz imperiosa: Carlos, Carlos, levanta-te. A essa voz o cadáver foi como que sacudido por um frêmito. O santo rasgou violentamente o lençol e descobriu o rosto do menino. De que maneira esquisita me foram embrulhar! Exclamou ele, abrindo largamente os olhos como quem acordasse de um profundo sono. Depois ergueu-se, passeou os olhos pelo quarto e, percebendo que era o pai de sua alma que ali estava, exclamou: ó Dom Bosco, se soubesse quanto chamei pelo Senhor, foi Deus quem o mandou aqui. Fez muito bem em acordar-me. Fale, fale, Carlinhos. Conte bem o que me quer dizer. Por você é que eu estou aqui. Então o menino prosseguiu: acho que nesta hora eu deveria estar no lugar da eterna infelicidade. Na minha última confissão escondi um pecado que tinha cometido poucas semanas antes. A certo ponto tive um sonho. Pareceu-me estar à beira de uma fornalha ardente, perseguido por demônios que me queriam agarrar. E já iam conseguindo fazê-lo, quando interveio uma senhora e disse: deixem-no em paz. Ainda não está julgado. A essas palavras apoderou-se de mim uma terrível angústia, mas ouvi a sua voz e acordei. Agora confesse-me, Dom Bosco. A um aceno de Dom Bosco, a mãe e a tia do menino, que tinham assistido petrificadas a esse espetáculo, saíram um instante do quarto. Quando reentraram juntamente com os demais membros da família, a confissão tinha terminado. Dom Bosco me salvou do inferno, murmurou o menino. Viveu ainda mais 2 horas, mas conservando no corpo a gelidez da morte. Num dado momento o santo lhe perguntou: agora que você está em graça de Deus, pode estar certo que se morrer irá para o céu. Então, quer ficar conosco ou prefere ir para lá? Quero ir para o céu, respondeu o menino. Pois então, até a vista no céu, disse Dom Bosco. E como se estivesse esperando só essa despedida, o menino deixou cair a cabeça sobre a almofada, fechou os olhos e voltou à imobilidade de antes. Desta vez adormecera em Deus. Esse fato prodigioso foi contado muitas vezes pelo próprio Dom Bosco, antes de tudo aos meninos do oratório,
e depois também aos das outras casas que ele visitava. Narrava-o sempre em forma impessoal, como se não tivesse passado com ele, mas a precisão com que descrevia os mínimos pormenores, a invariável identidade das circunstâncias de tempo, de lugar, de palavras, a grande vivacidade da descrição, tudo deixava transparecer que quem estava contando tinha tomado parte muito importante no milagre. Certa vez o santo revelou sem querer, pois falando uma noite depois das orações aos alunos do colégio salesiano de Borgo San Martino, deixou de repente o uso da terceira pessoa e começou a dizer: entrei no quarto e falei com ele, e me respondeu, mas caindo em si, terminou a narração na forma objetiva com que tinha começado. No entanto, foi isso o bastante para que se confirmasse aquilo que já se suspeitava. Ninguém duvidou que Deus dera à sua palavra poder suficiente para chamar das portas da morte um de seus alunos que estivera em perigo de condenação. Que pensava Dom Bosco desse dom prodigioso? Dom Bosco não fazia alarde desse poder prodigioso, com o qual mandava na enfermidade, no inferno e na morte. Pelo contrário, sentia-se como que esmagado sob o peso de tão grande dom. Servia-se dele porque era necessário para proclamar a glória da Virgem Auxiliadora e mesmo para viver. Uma confissão partida um dia de seus lábios vem confirmar-nos nessa opinião. Um de seus filhos espirituais, o padre Trione, voltando de uma missão pregada nos arredores de Turim, fora contar a Dom Bosco tudo o que tinha realizado. E o santo, como que para congratular-se com ele, lhe disse: estou pensando uma coisa, e se eu te conseguisse o dom dos milagres? Oh, seria ótimo, Dom Bosco, respondeu o pregador. Assim terei certeza de converter os pecadores mais empedernidos. Não digas isso, replicou Dom Bosco, pondo-se de repente sério e pensativo. Se tu tivesses esse dom, pedirias logo a Deus que o tirasse. Aurora te celi de super, et nubes pluant justum. Aurora te celi de super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est. Jerusalem desolata est, domus sanctificationis Tuae et gloriae Tuae, ubi laudaverunt te Patres nostri. Rodate celi de super, et nubes pluant